ótima noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de Jesus. Eu acho que está pegando... Não é. Era um outro som que estava com interferência. Eu achei que talvez fosse o ventilador que estivesse soprando. Quer que desligue? Acho que não precisa, né? Não, né? Não tá, né? Então, mais uma vez, renovo meu boa noite. A gente tem esse timezinho para que as pessoas de casa também possam nos assistir pelo YouTube, pelo Facebook, né? Até mesmo nós também, às vezes queiramos assistir novamente. Fica o convite para todos conhecer o canal da nossa Casa Espírita, tanto no Facebook quanto no Instagram, né, no YouTube. Hoje o tema é sobre família, a família na visão espírita. E foi coincidência com a reunião, né, de hoje com os pais da evangelização. E muitos devem ter recebido pelo WhatsApp, né? Às vezes, a sogra estava lá vendo, ó, tá aqui, ó, agora nós vamos lá, eu quero ver. Por que tanta encrenca, né, com esse meu genro? Ou às vezes os pais verificarem, né? Não, agora quero saber o que a doutrina espírita nos diz desta teimosia, né? Ou ainda com o casal, né? Vamos verificar se temos algumas respostas trazidas pela doutrina espírita. E foi essa realmente a intenção de fazer esse tema. Quem são as pessoas que estão na nossa família? Já pararam para pensar sobre isso? Por que eu tenho um carinho especial com algumas e outras nem tanto, ou então, né, me repelem? Por que essa antipatia? Ou por que essa simpatia? Será que a doutrina espírita poderia nos trazer algumas recomendações para facilitar o nosso dia a dia? É sobre isso que eu pretendo conversar hoje, de uma maneira bem tranquila. É um tema bem, não digo tranquilo de falar, né, mas não é nada que a gente vai buscar além de uma conversa. Eu queria iniciar com uma reflexão, um trechinho pequenininho, que está na Bíblia, no Evangelho de Marcos e de Mateus. E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que ele havia perdido o espírito. Ou seja, estavam falando que Jesus tinha ficado lelé da cuca. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se no lado de fora, mandaram chamar Jesus. Ele estava lá conversando, né, provavelmente ajudando um monte de gente, e chegou a família, né, os irmãos e a mãe. Ora, o povo se assentara em torno dele e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E então Jesus responde: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis-me aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus é esse meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é um dos trechos talvez mais polêmicos que nós temos no Evangelho de Jesus. Porque se você leva ao pé da letra, ele vai contrário à lei, né, que ele mesmo defendia, de honrar pai e mãe. Mas Kardec nos explica com uma simplicidade muito grande, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus aproveita esse momento para que as pessoas compreendam o quão grande é a família de Jesus. É claro que os seus irmãos, né,
não gostavam muito, né, dessa fase aí de Jesus estar se elevando ao povo. Isso fica muito claro. Né? E eu falei, Lelé da Cuca, que realmente, os irmãos de Jesus, pelo que a gente compreende, né, falavam que ele estava perdendo o juízo. A sua mãe, não. Sua mãe compreendia a missão. Mas como estavam os dois, todos eles juntos ali, Jesus aproveita para nos trazer este grande ensinamento. De que a família é muito maior do que nós possamos perceber. E se você pega o olhar da doutrina espírita, o que nós compreendemos sobre Jesus? Um espírito ultra evoluído, com bilhares de anos, que já alcançou a perfeição e recebeu um planeta para cuidar. Jesus é o nosso governador. Desde o seu início foi ele quem co-criou, né? Quem pegou lá a argila, digamos assim, e modificou e criou a todos nós, modificando. Não criou, mas co-criou a tudo que nós temos à nossa volta. E por que eu estou falando isso? Isso explica esta fala de Jesus. Imaginemos uma árvore. Tem o tronco, as ramificações, as folhas, mas todas partem do tronco. Quando Jesus fala que somos irmãos, a gente leva muito para o sentido filosófico, literário, mas esquece do sentido científico. Todos nós originamos da mesma base. E é por isso que sim, somos todos irmãos, cientificamente. Se você pegar os genes que estão lá nas células, já foi decodificado pela ciência que todas elas têm alguns genes que se repetem em todos os seres humanos, em todos os seres vivos e todo mundo. Ou seja, Jesus não estava brincando quando ele nos disse que nós devemos nos amar porque somos irmãos. E é isso que Jesus nos traz com esse grande ensinamento. E nós, no nosso dia a dia, esquecendo um pouco agora esta fala de Jesus, quem são os nossos familiares? Partindo desse princípio. Tem como explicar que gêmeos idênticos tem, né? Tem os gêmeos idênticos, educados no mesmo sentido, do mesmo jeito, no mesmo período, pelos mesmos pais, sejam tão diferentes? Não, mas a ciência diz que nós apenas temos ali a origem dos pais, um pouco dos avós, nas pessoas mais próximas, mas há tanta diferença assim, né? Uma antipatia por um filho. Como se explica uma mãe, um pai ou ambos abandonarem um filho após o nascer? Como se explica, né, esta falta de amor? A gente olha para os nossos filhos, a maioria de nós, e não consegue compreender, olhando superficialmente. É claro que nada o que nós falemos aqui de antipatia vai justificar um abandono do filho. Não é isso que a gente está falando. Mas para a gente compreender, a gente precisa olhar mais a fundo. Um amor à primeira vista. Como se explica? Nunca conversaram, ou se conversaram é muito pouco. Daqui a pouco está morando com a sogra e com a mulher em casa. Tipo eu, um mês depois. Foi assim. Já conhecem casos assim? As pessoas nem conversam muito, né? Não se conhecem muito, mas parece que já conhecem de tanto tempo. Não, já vamos casar, já vamos aliança, já vamos comprar fogão a gás e vamos fazer o nosso cantinho e assim vai indo. E às vezes você vê pessoas que batalham, conversam e vai e volta e não dá certo. E não tem como compreender isso. Gente, a gente respeita todas as outras religiões que não são reencarnacionistas. Mas tem coisas que a gente não consegue explicar sem uma vida que já aconteceu, sem outras vidas, sem a reencarnação. Eu sei que nós somos iguais. Nicodemos, geralmente antes de estudar a doutrina espírita, a gente é igual a Nicodemos. Vocês sabem no trechinho lá de Nicodemos e Jesus, que ele chama, né, de noite, um dos maiores estudiosos do povo hebreu.
para conversar, de noite, né, para não ter falácia no outro dia. E ele fala sobre a reencarnação. Nicodemas diz, mas como? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Vou voltar para o corpo? É muito difícil, talvez, a gente olhar, porque a palavra reencarnação é como se a gente morresse e depois voltasse com o mesmo corpo. Mas não é, é energia. Nosso corpo espiritual é quem está habitando esses corpos, e ele vai e volta e assim por diante. É só isso que a gente consegue compreender, é só assim que a gente consegue compreender esses casos que acontecem no nosso dia a dia, de pessoas que a gente nunca viu e a gente se sente tão atraída, ou então o contrário, não pode nem chegar perto. Só de falar já irrita. Não tem como ser explicado sem reencarnação. E aí a gente precisa pensar um pouquinho. Quando surgiram, já que né, todos estão aqui numa casa espírita, todos nós ou acreditamos ou então tem aquele fiozinho para acreditar na reencarnação. Partindo desse princípio, quando começaram os primeiros homens a habitar a Terra? Com dados da ciência, 200 mil anos, 200 a 300 mil anos, com raciocínio de homem. Homem no sentido, né? Homem e mulher, claro. Fazendo uma conta básica, bem básica, não levando ao pé da letra, nós estamos falando de mais ou menos 2.000 reencarnações. Será que nós temos 2.000 genros? Será que nós temos uns 3, 4 mil filhos espalhados por aí? Não é bem por aí. Mas partindo do princípio da reencarnação, a nossa família espiritual é muito maior do que essa que nos cerca. É claro que por uma questão de antipatia e simpatia, não dá para a gente, vamos supor assim, desencarnou aqui, daí vai lá para um outro país, depois volta e assim por diante, porque a gente vai criando laços com as pessoas e provavelmente, não é uma regra, temos que voltar na mesma família. Está começando a abrir a imagem para vocês? Neste processo de reencarnação, a gente vai e volta, geralmente na mesma família. Por quê? Porque a gente não faz tudo o que deveria fazer. A gente não ama o suficiente para que não tenha mais a necessidade de resgatar dívidas, de resgatar problemas que aconteceram lá atrás. Então, nesse processo de vai e vem, a gente vai aumentando a nossa família e voltando para o mesmo laço. Ora como filho, ora como genro, ora como sobrinho. E assim a gente vai estreitando os laços e, ao mesmo tempo, ampliando a família espiritual. Vocês já pararam para pensar que no momento que vocês estão fazendo uma oração em casa, pode ter naquele momento uma visita de um ente querido que já foi mãe, filho ou sei lá o que de vocês, nosso, em outra vida? Isso acontece muito frequente. Porque no momento de oração, a gente exala a nossa emoção e pede ajuda. Quem vem ajudar? Aqueles que nos amam. Se ora parece que estamos sozinhos, tenham certeza que em nenhum momento a gente está sozinho. Sozinho que eu digo sem amparo. Talvez ele não está próximo, mas será que a gente precisa estar próximo para conseguir receber um auxílio, um apoio espiritual? Não. Se a gente consegue mandar um WhatsApp e em 1 segundo chega lá no Japão, você imagina uma oração, que é muito mais rápido. Então, a gente está sempre sendo amparado. Eu me sinto sozinho, não tem ninguém que me ama, ou eu me sinto rejeitado na minha família. Saiba que no mundo espiritual, provavelmente você tem muitas pessoas que te amam, do jeitinho que você é. E isso nos conforta, nos traz um alento para as dificuldades.
Como são construídas essas famílias? Já pararam para pensar? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Todas as famílias começam numa conversa. Todas elas. Inicia-se num casal, que dali para baixo vai ramificando, filhos, netos e assim por diante, e cada vez mais aumentando, né? O que significa que nós vamos sempre atraindo, conforme as pessoas para o nosso convívio, conforme aquilo que nós entregamos para o mundo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa maldosa, se eu quero prejudicar os outros, eu vou atraindo relações conjugais semelhantes. Porque a física nos explica que semelhante atrai semelhante. Se eu desejo mal, se eu prego todos os dias as dificuldades, não tenho a intenção de auxiliar, isso tem um potencial de energia que vai atrair um cônjuge no mesmo sentido. É claro que aqui nós estamos falando dos primeiros contatos. Isso serve muito para os jovens que nos assistem aqui. Serve para fazer uma reflexão o que nós estamos conversando ou desejando na juventude. O que a gente deseja no nosso dia a dia. Porque conforme você vai avançando na vida, vai se aproximando pela lei da similaridade também aqueles que já foram seu cônjuge em outra reencarnação. Tem casos onde, não sei se vocês já viram, às vezes, no noticiário, as pessoas vão se conhecendo através da internet e vai dando certo, não sei o quê, a pessoa vai... Ou então uma somatória de fatores para que aquelas pessoas se reencontrem. E é somente a energia de outras vidas é que explica isso. Só que tudo começa na conversa. Porque quando a gente está conversando com as pessoas, vai gerando um processo de produção de energia, de bioquímica dentro de nós. Você fala assim, começa a conversar com a pessoa, nossa, que bom conversar com essa pessoa. E aquilo vai te dando uma felicidade e você vai estreitando laços com a pessoa. E é assim que se inicia um processo de familiarização. No futuro pode ser que desenvolva uma família assim. Por que eu cito isso? Porque a gente não presta muita atenção nas nossas conversas. A gente não presta atenção muito naquilo que a gente despeja no mundo no nosso dia a dia. Principalmente os jovens que estão começando nessas questões conjugais. Não é normal, né? A gente quer ter um cônjuge, né? A gente deseja, eu queria que fosse assim, 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 mas o que você está fazendo para que essa pessoa seja atraída até você? Isso serve também para nós mais velhos, mais maduros. O que a gente está fazendo para que possamos encontrar essa alma gêmea, digamos assim, né? Será que ela não está vibrando diferente de nós e é por isso que ela não consegue nos encontrar? Porque tudo vai acontecendo naturalmente e a gente vai encontrando a nossa tampa da panela. Falando sobre a nossa família espiritual, a gente precisa entender, para compreender os porquês dessas pessoas que estão próximas a nós, a gente precisa entender como que Deus age. Não seria muito fácil se na nossa família só tivesse pessoas que a gente ama? Vamos supor, né? Eu tenho um sentimento. Agora na minha família vai vir todas as pessoas que eu amo, só essas. Na família do Sérgio também. É um amor, coisa mais linda. Mas e as pessoas que estão precisando aprender? As pessoas que estão equivocadas na lei de Deus? E as pessoas que começaram essa jornada reencarnacionista depois de nós? Porque nem todo mundo começou junto. A gente começa do mesmo princípio, mas as pessoas vêm vindo, a gente vai, né, vai se desenvolvendo, nem todo mundo começa junto. Então tem gente que tem 1000 reencarnações, tem gente que tem 100, 200, e essas pessoas não têm uma compreensão do amor de Deus. Como que elas vão alcançar a evolução, a felicidade,
Se a família dela vai ser sempre subdesenvolvida, uma família ruim, uma família maldosa igual ela. Então, como que Deus age? Deus vai misturando as famílias. Deus vai colocando alguns no seio daquela família que precisa aprender, que precisa compreender, e os outros vão auxiliando. Às vezes na pancada, às vezes na dificuldade, nem sempre é no amor. Mas, nesse processo de troca, essas pessoas vão desenvolvendo. E nós também. Porque a paciência, a resiliência, o perdão são atitudes belíssimas perante Deus. E assim, nesse processo, a gente vai desenvolvendo. Deus corrige para que nós nos amemos. Um exemplo. Uma mãe extremamente protetora. Vocês devem conhecer, devem ter por perto. Que não deixa, né? Que ama tanto esse filho, já tem provavelmente muitas encarnações que está junto, e ela quer ele sempre perto. Nós temos uns 2 ou 3 exemplos nas obras de André Luiz disso que eu vou falar agora. Ela protege tanto, que quando o filho vai para a comunidade, ele vai para o mundo, ele não está preparado. E aí pode acontecer de ele se perder no caminho das drogas, no caminho equivocado, né? Pode ser que ele desencarne antes do planejado, antes do tempo. Ele tem o livre-arbítrio para escolher, ele tem culpa nisso tudo, mas a mãe também vai ter. Na outra encarnação, muito provavelmente se invertem os fatores. Compreende? Em vez de vir como filho, vem como, né? Para que haja uma troca e cada um vivencie o outro lado. Ou então vem de novo como filho. Só que aí vem um pouco mais rebelde. Então é assim que Deus e a espiritualidade que coordena a crosta da terra, o planejamento familiar, porque não é ao acaso que vocês estão nessa família, nós. Existe um planejamento, às vezes de décadas. O planejamento para o nascimento de Jesus durou 1000 anos. Para que houvesse uma modificação naquela região, para que reencarnassem pessoas que fossem auxiliar, e daí as famílias próximas. Foram aproximadamente 1000 anos de planejamento para Jesus encarnar naquele local. É claro que o nosso não precisou tanto, mas mesmo assim, há um planejamento. Outro exemplo, um pai ou os pais com desregramento alimentar. Come o que quiser, faz o que quiser, não tem problema nenhum. O filho talvez não desenvolva diabetes, ou problemas cardíacos, ou outro nessa vida. Mas a nossa vida é sempre uma somatória. A gente planta agora, colhe nas próximas. Aquilo que a ciência diz como herança genética é herança de outra encarnação. Então, se eu tenho um desregramento alimentar, eu não estou nem aí para cuidar da minha alimentação e dos meus filhos, talvez ele não desenvolva nada nessa vida, mas na próxima ele pode desenvolver. E aquele processo vai se desencadeando. E a gente, geralmente, também não é regra, não se assustem, mas é um processo natural de nós voltarmos na nossa próxima reencarnação, ou como bisneto nosso, ou como tataraneto nosso mesmo. E nós temos na Bíblia, colhereis na vossa 4ª geração. Isso está em Êxodos. Ou seja, se eu desregro agora, lá na frente eu também colho. Compreende? Porque daí eu venho como neto ou bisneto de mim mesmo. Então o diabetes vai se somando e vai vindo, e vai vindo, e vai vindo, e chega em mim. Isso quando é de formato hereditário. Ou às vezes ele se desenvolve nessa vida mesma, né? É apenas um exemplo, a gente poderia trazer isso para outras finalidades. É só para a gente compreender que não há um processo mágico, não existe nada ao acaso na nossa vida. Nós temos na obra de Humberto de Campos, até o Wagner me ajudou, hoje não lembrava qual livro que era, é dele, do irmão X.
Humberto de Campos. Ou um caso onde um rapaz auxilia um senhorzinho de idade para tomar a fortuna dele. Ele vai e mata o senhorzinho de idade. Rouba a herança. O senhorzinho de idade fica, né, no mundo espiritual, fica ali na casa. É óbvio que vai ficar ali perto. Fica ali desencarnado, fica junto, assombrando. E aí, esse rapaz, encontra uma moça. E eles falam, opa, agora nós vamos aproveitar esse dinheiro. E daqui a pouco eles têm um filho. Adivinha quem que é o filho? Adivinhem quem que é o filho? É a lei de Deus. Não foi o cara que conquistou o dinheiro, o trabalho? Então o casal vai ter que devolver o dinheiro para o homem. É assim que Deus age. Só que aí esse homem, esse filho, não vai ter tanto amor, né? Porque no inconsciente dele ele sabe. Vai ter uma energia impregnada de assassinato. Então vai ter um trabalho grande para educar esse filho. É doloroso falar. Eu sei que muitos não gostariam de ouvir, mas a gente sempre tem a família que merece. Não tem erros no planejamento espiritual. Agora vocês parem para pensar se existe um planejamento no mundo espiritual. Tem amor maior do que uma mãe receber como filho um algoz ou alguém que assassinou o pai ou outra pessoa ou até ela mesma? Não tem amor maior do que isso. E isso acontece muito, muito, gente. Porque essa pessoa que comete o equívoco hoje, ela também precisa se reencontrar com o amor divino. E ela vai precisar de alguém que traga ela para esse seio familiar. E isso explica muito esses filhos rebeldes com suas mães ou com seus pais. Não justifica, mas faz-nos compreender. Ao renascer, nessa vida, a gente volta e a gente vai ficar uns 7 anos, aproximadamente, esquecendo todas as outras vidas nossas. Uma criança que vai até os 7 anos, ela é totalmente o que os pais moldam. Ela não é o que ela foi anteriormente. Ela vai começar a se reencontrar com as suas outras vidas, com quem ela é de verdade, aproximadamente aos 7 anos. E é por isso que às vezes tem tanto mudança nessa idade, né? Quando há uma mudança muito drástica. Mas isso nos traz um desafio muito grande, porque olha a responsabilidade que a gente tem. Essa criança pode mudar de vida até nesse período. Ela não é o que ela era nessas 2.000 vidas até os 7 anos. Ela vai ser o que você fez com ela. O que a sociedade, ou o que ela assistiu no YouTube, o que ela viu, é aquilo que vai formar. Aí, quando ela chega perto dos 7 anos, soma com todas essas outras vidas, e aí nós temos o indivíduo novo. Compreendem? Olha a bondade de Deus, que nos auxilia tanto. Por isso, essa frase do Haroldo: mesmo que você não seja amado pelos seus pais, agradeça. O Haroldo Dutra Dias foi abandonado pelos pais. É um palestrante hoje. Por quê? Porque provavelmente esta mãe, mesmo sem gostar da oportunidade, nós, principalmente como pais, precisamos fazer essa análise. Meu filho está indo por um caminho correto? Como será que eu preparei ele para o mundo? Porque nós, como pais, Deus nos empresta um dos seus filhos para que a gente prepare ele para o mundo. Se não for nessa vida, as respostas para o nosso dia a dia, com certeza, estão em outras vidas. Mas somente a reencarnação consegue explicar as questões do nosso dia a dia. O que precisa ser feito é encerrar ciclos equivocados, porque senão fica num processo que vai e volta de desamor, de contrariedade à lei de Deus. Alguém precisa cortar a corrente, em vez de entregar raiva, entregar amor. Mesmo que não haja merecimento, porque senão na próxima a gente continua e assim vai,
até a gente encontrar o caminho natural de Deus. Para a parte final, se vocês me permitirem, eu gostaria de trazer alguns recados com base na recomendação da doutrina espírita. São recados, não são leis. Cada um de nós tem o livre-arbítrio. A doutrina espírita nunca vai falar, ó, faça isso, faça aquilo, porque senão vai para aquele lugar. A doutrina espírita, ela vai nos dizer, ó, se fizer isso, dá nisso. Se fizer aquilo, dá nisso. Compreendem a diferença? Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas eu gostaria de trazer algumas recomendações dentro da doutrina espírita. Cada um para observar. Opa! Para os avós, aproveitem e muito seus netos. É o momento de se deliciar, não com tanta responsabilidade, é claro, tem que ter, mas aproveitem os seus netos. Só não esqueçam também de continuar a regar a plantinha. Porque não é regra, mas há uma probabilidade muito grande de você ser neto deles futuramente. Compreende? Tá? Probabilidade, pessoal. Para as sogras e os sogros também. Quem aqui se identificou aqui com a imagem? Gente, podia ser pior. Podia ser filho. É uma brincadeira que eu faço, mas assim, eu tenho a graça de ser amado, até onde eu sei, pelos meus sogros. Mas eu vejo pelas histórias que não é sempre assim. Mas eles não estão ali por acaso, esses genros, essas noras, eu brinco, né, as genras. Então, né, vamos tentar relevar algumas situações que dá para vir como filho. Para os primos, isso aqui é a realidade, eu tirei da internet. Um primo que acabou com uma festinha de aniversário, foi lá e, nossa, deu um fuzuê. Primos e primas, é melhor se amar, porque senão da próxima vem como irmão. Né? É uma brincadeira também, mas assim, sempre vai ter um porquê de estar ali inserido nesse seio familiar. Claro que pode ser a primeira vez que vocês estejam se topando, mas se tiver uma rusga muito grande, né? O caminho de Deus é aqui, o caminho do amor é aqui, a gente vai por aqui. Opa, como que ele faz para voltar para cá? Né? É através dos ensinamentos, aquilo que a gente conversou hoje. Para os casais amorosos, conjugais, ou que vivem se brigando no dia a dia, algum processo bioquímico fez unir vocês. Alguma conversa, algum momento, em algum lugar, em alguma reencarnação, fez com que vocês se entrelaçassem. Se vocês quiserem levar para a física quântica, emaranhamento quântico. Em algum momento vocês se uniram. Quanto mais duradouro for esse fio, mais fácil vai ser este relacionamento. É claro, se ele surge num processo bioquímico através de uma coisa superficial, sensualidade, ou então materialismo, apego ao dinheiro, tal, essa relação não vai ser duradoura, ou ela vai ter muitas dificuldades. O fio é fino. Agora, se foi assim, pá, tenham certeza que sem sombra de dúvidas já é de outra vida. Jorge Elahá faz uma recomendação. Ele diz assim, faça tudo o que tiver o máximo ao seu alcance. Mas ele me xinga, e a gente não se dá bem, ou ela nunca me respeita, e não sei o quê, vive indo nos bailes, e não sei o quê, não sei o quê. Jorge Elahá diz assim, continua e dá o teu máximo, até o limite, para que depois que vocês estiverem no mundo espiritual, vocês não se arrependam. É isso que o Jorge Elahá nos dá nesse grande ensinamento. Para os irmãos, já estou acabando. Bem simples.
é melhor resolver nessa vida. Senão vem de novo. Acho que saiu. Agora foi. Para os filhos, se vocês soubessem tudo o que os seus pais já passaram por vocês. Um dia nós iremos entender, ou vocês irão entender. Se soubessem o planejamento espiritual para que cada um de nós esteja aqui, quanta dificuldade, quanta aceitação teve que ter. Não foi fácil, né? Vamos tentar ter um pouco mais de respeito pelos nossos pais. Para pais e mães, essa é a última parte. E eu deixei ali um trecho de Chosen, onde Jesus conversava com as crianças. Deus confiou um dos seus filhos para vocês. Para que vocês amem, claro, mas para que vocês preparem para o mundo. Porque não tem como ficar grudado com o filho o resto da vida ou levar para o mundo espiritual junto. A gente precisa preparar os filhos para a continuidade da vida, para a continuidade das reencarnações. Será que devemos moldar a educação dos nossos filhos conforme as possibilidades ou é o contrário? É apenas uma dica. Será que não, deixa lá com fulano de tal, deixa assim, porque eu preciso ganhar tanto. Ou então, eu preciso estudar isso, eu preciso fazer isso. Será que tem algo mais importante do que este ser que foi designado para que você entregue à humanidade? Será que não é ele que tem que moldar tudo o que está ao seu redor? Será que não é o contrário? Será que não temos que abdicar de bens materiais, de valores financeiros, para conseguir entregar um cristianismo melhor aos nossos filhos? Não é o contrário? Como que a gente faz? Não, deixa lá, alguém cria. É uma reflexão. Para todos nós, isso serve para mim. Educar também é amar. Impor limites também é amar. Dizer não. Mas também, tem uma cena que me choca muito. Pais brigando com os filhos, xingando, colocando o filho numa balança de 4, 5 anos, está gordo. Eu vejo isso todos os dias. Não tem vergonha. Meu Deus do céu, gente, uma criança não tem nem noção do que é se alimentar. Cuidemos aquilo que nós falamos para os filhos. Gente, eu escuto isso todos os dias, é verdade. Tem uma balança na frente onde eu trabalho. Meu Deus, que gorda! Essas crianças vão ficar com esse sentimento para o resto da vida. Vamos cuidar aquilo que nós falamos para os nossos filhos. Nós precisamos ter paciência com esses pequeninos. Se ele está cansadinho, pegar no colo, claro. Se ele quer dormir com pai e mãe, meu Deus, não, tem que dormir no quarto, isolado para aprender. Gente, vai ser só uns anos. Né? Vocês sabiam que depois que você dorme, você sai do corpo? E as crianças também saem. Se não tiver uma boa preparação na casa, literalmente, essa criança vai estar livre para ser obsediada. Se ela não tiver uma boa proteção espiritual, né? Então, protejamos os nossos filhos. Não precisa super proteger. Nós vamos levar carinho e amor a todos eles. Um professor é muito importante. Mas sem uma boa educação em casa vai ser difícil ele conseguir entregar para os filhos nossos uma boa educação. Cuidado com aquilo que nós falamos para os nossos filhos. Neste processo de vai e vem nas famílias, nós precisamos transformar erros em amor. Jesus disse assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Será que nós estamos, né? É uma reflexão. Mas este amor que nós entregamos a todos os nossos familiares vai aumentando os laços, vai criando ramificações como uma super árvore. E aí nós vamos alcançar a frase de Chico Xavier, onde ele diz que
a religião do futuro não vai ser o espiritismo, não vai ser qualquer outra religião, vai ser a fraternidade. Porque aí, neste processo de vai e vem, e vai e volta nas famílias, a gente vai aprendendo que vamos precisar amar todos, como Jesus nos amou, quando Ele esteve conosco e quando Ele está hoje, né, junto de todos nós nas dificuldades, nos momentos bons. E é pela fraternidade universal que nós precisamos buscar as boas relações com os nossos familiares, mesmo com os xaropes. Beleza, gente? Agradeço a oportunidade, espero que fiquem todos com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido agora a todos ali ao passe, à água fluidificada e todas as outras programações. Muito obrigado.